Então agora a gente vai montar um cardápio completo para mostrar como é seguro o uso da dieta vegetariana para a obtenção dos aminoácidos. A gente vai ver que não só não faltam aminoácidos, como é muito fácil conseguir os aminoácidos todos. Então para isso o que eu fiz? Eu entrei no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e baixei a tabela que eles têm lá, que é uma tabela completíssima com todos os aminoácidos. Eu peguei os grupos alimentares todos, separei, fiz a média, o desvio padrão e montei por grupos alimentares o teor médio de cada um dos aminoácidos que os alimentos contêm. E a partir disso a gente vai montar toda essa composição. Então você pode fazer isso na sua casa se você pegar essa mesma tabela e executar cálculos para conferir tudo isso que eu estou colocando para vocês. É um cálculo relativamente simples, é trabalhoso, mas é simples. Então, para exemplificar a nossa prescrição aqui, o que eu fiz? Eu peguei o que preconiza o manual do Ministério da Saúde com relação a uma dieta de 2.000 calorias. Então, aqui eu estou colocando para vocês, por exemplo, os cereais e tubérculos, eles sugerem 6 porções, feijão, uma mísera porção, frutas, 3 porções, legumes e verduras, 3 porções, leite e derivados, 3 porções, carne e ovos, 1 porção, óleos, 1 porção e doces, 1 porção. Então, convém explicar para você que uma porção de carne para o Ministério da Saúde é o equivalente a 190 calorias, o que dá, no máximo, 100 gramas de carne por dia. Alguns cortes são 63 gramas, mas eu uso 100 gramas justamente para não dizer que eu estou puxando para o lado do vegetarianismo. Eu estou protegendo o lado da carne e dando uma quantidade maior de nutrientes. E o grupo dos feijões, uma porção equivale a apenas 2 colheres de sopa. Então, isso daria 55 calorias. Então, a gente vai fazer essa troca aumentando a quantidade de feijões. Então, não se assuste se em algumas composições que eu fizer aqui tiver uma quantidade alta de porções de feijão, porque a gente vai lembrar que uma porção são apenas 2 colheres de sopa. Então, a gente vai fazer essas modificações. Então, a gente vai pegar um indivíduo de 70 quilos e essa pessoa vai precisar de mais ou menos 30 calorias por quilo. Então, ela vai precisar de 2.100 calorias por dia. Ela precisa de proteínas de 0,8 gramas por quilo. Então, ela vai precisar de 56 gramas de proteína. Há 2 formas de avaliar os aminoácidos. Há 2 tabelas que nós encontramos oficialmente para ver a quantidade de aminoácidos que nós precisamos. Uma delas, ela está em miligramas por quilo dia, ou seja, quantos miligramas de aminoácido a pessoa precisa por quilo de peso que ela tem. E a outra tabela está em miligramas por grama de proteína, ou seja, daquela proteína ingerida, quantos miligramas precisa ser daquele aminoácido. Eu usei a primeira tabela, porque é a tabela que mais desfavorece a dieta vegetariana. Se eu usar a segunda tabela, fica até sem graça, porque a gente vê tão claramente que os alimentos vegetais superam todas essas recomendações. Então, eu estou usando a tabela em miligrama por quilo dia, que é a tabela que mostra, que traz um pouco mais de desafio, digamos assim, para a dieta vegetariana. E nós vamos fazer cálculos em cima dela. Então, essa tabela, ela mostra aqui para a gente os aminoácidos essenciais todos e a quantidade que nós precisamos ingerir. E aqui eu estou deixando marcado para você a lisina e a metionina, que são os aminoácidos que as pessoas mais questionam a respeito numa dieta vegetariana. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui para esse indivíduo. Então, eu estou mostrando uma tabela que esse indivíduo precisa de 2.100 calorias, 56 gramas de proteína e toda essa gama de aminoácidos. Só que vai ficar muito difícil a sua visualização desse perfil. Então, o que eu fiz? Eu transformei isso num diagrama, num aminograma. Então, aqui, com a coluna verde, está o que você vai precisar de cada um desses aminoácidos. Então, triptofano, trianina, isoleucina. Então, seria a necessidade básica. A gente vai comparar as dietas com cada coluna para ver se isso ultrapassa ou não o que ele precisa. Então, para adequar para 2.100 calorias, eu aumentei uma porção de cereal. Então, dentro do que o Ministério da Saúde preconizou naquela tabela, eu aumentei uma porção de cereal e a gente tem essa composição aqui de cereal, uma porção de feijão. Então, a dieta básica com carne. Então, essa dieta básica com carne, com ovos e laticínios, o indivíduo precisa de 56 gramas de proteína, ele recebe 74,5. Ou seja, a gente vê que ultrapassa o que ele precisa de proteínas. E quando a gente avalia os aminoácidos, em verde aqui o que ele precisa e em amarelo aqui o que ele chegou nessa dieta. Ou seja, você observa que ele ultrapassou a quantidade de todos os aminoácidos que ele precisa. Então, uma dieta bastante segura. Agora, digamos que esse indivíduo resolveu parar de comer carne. Então, ele simplesmente tirou o grupo das carnes da dieta. Ele está com déficit calórico de 190 calorias, porque ele não colocou nada no lugar, ele não substituiu por nada, ele simplesmente retirou, excluiu a carne da dieta. Olha o que acontece.
Esse indivíduo precisa de 56 gramas de proteína e ainda recebe 64,4, ou seja, ele tem uma margem de 10 gramas de proteína a mais. E os aminoácidos todos que ele precisa, todos ultrapassam o que ele precisa. Então, se hoje você me pergunta, em termos proteicos, pelo que eu posso substituir a carne, eu posso responder tranquilamente para você. Você pode substituir por água, você pode respirar fundo. Essa troca já é suficiente porque a carne está em excesso. Ela não está aí para compor a sua dieta, ela não foi colocada para que você tenha uma quantidade de proteínas ou de aminoácidos na dieta. Ela está simplesmente por uma questão cultural aqui, mas não por uma necessidade de proteína ou aminoácido. A retirada simples e puramente da carne da dieta, ela não traz um desbalanço nutricional quando você tem uma dieta minimamente variada. Mas nada como a gente fazer uma substituição mais adequada. Então a gente vai, aqui nesse momento, retirar a carne e trocar a carne pelos feijões, que é o substituto adequado para as carnes. Nesse cardápio ainda é uma dieta ovo-lacto-vegetariana, a gente vê que tem os laticínios ainda. Tá? Então o que acontece? Trocando carne por feijões, a pessoa precisa de 56 gramas de proteína e está ingerindo 78,8, ou seja, a margem de segurança é muito grande. E os aminoácidos todos que ela precisa, veja só como ultrapassa tranquilamente todos os aminoácidos essenciais. Então, é uma segurança muito tranquila, é muito fácil fazer essa troca. Mas digamos que a pessoa fala assim, não, mas tá bom, eu conheço um vegetariano que ele tirou as carnes, mas ele fez uma troca errada, ele trocou por carboidrato. Tá bom, então vamos trocar tudo por cereais, para ver o que acontece. Eu estou aumentando a porção de cereais e não de feijões. Então esse indivíduo precisa de 56 gramas de proteína e recebe 69,5 gramas de proteína. Ou seja, ele ultrapassa ainda em mais 10, quase 15 gramas. E os aminoácidos todos ainda ultrapassam o que ele precisa. Então, mesmo essa dieta que ele tirou as carnes e não trocou por feijões, ele aumentou a quantidade de cereais, de arroz, de milho, de trigo, ele mesmo assim ainda consegue uma segurança muito grande e ultrapassa todos os aminoácidos. Bom, vamos fazer aqui um pouco diferente, né? O indivíduo tirou as carnes e tirou os laticínios, quer dizer, um indivíduo vegetariano estrito. Só que ele não substituiu por feijão, ele substituiu por cereais. Então ele fez a dieta que muitas pessoas criticam, que é a dieta vegana só baseada em cereais. Olha o que acontece. Ele precisa de 56 gramas de proteína e recebe 66, ou seja, tem 10 gramas de proteína em quantidade maior do que ele precisa. Os aminoácidos, o que vai ficar exatamente em cima do que ele precisa é a lisina, que é um aminoácido que está em menor quantidade nos cereais. Mas veja assim, mesmo com isso, ele não tem uma deficiência da lisina. Ele está em cima do que ele precisa. Então, de forma prática, eu costumo recomendar para o vegetariano estrito, para o vegano, que quando ele faça a alimentação dele, pelo menos 4 colheres de sopa de feijão por dia. Porque com 2 colheres de sopa ficou em cima do que ele precisa. Se você colocar 2 a mais, ou seja, 4 colheres, já vai ultrapassar com segurança aquilo que você precisa. Então é uma troca muito simples. Mesmo a dieta vegana, com base em cereais, você ainda consegue um aporte proteico adequado. Nesse outro exemplo, já que a gente pode fazer o que a gente quiser, vamos fazer um indivíduo que só vai comer cereal. Ele não vai comer mais nada. Nem feijão, nem açúcar, nem nada. Só cereal integral. Então, nessa condição, o indivíduo precisa de 56 gramas de proteína e ele recebe 72,2. Quer dizer, a margem é grande. Se você for lembrar no outro vídeo que nós conversamos, quando você come os cereais, cerca de 13% são oriundos de proteína. Então, a gente vai ter um aporte bom, é mais que 10%. E veja só, nessa mesma condição, o indivíduo ele precisa aqui em verde, e olha o que ele recebe aqui que está em laranja. Então a gente observa que só a lisina fica em cima também, o resto todo ultrapassou. Então essa segurança que a gente tem é justamente com pelo menos 4 colheres de sopa de feijão por dia, não tem risco nenhum para esse aporte proteico. Então se a gente for pensar numa dieta vegana equilibrada, onde a gente vai fazer uma dieta com cereal integral, vamos colocar uma boa porção de feijão, essa dieta, conforme eu mostro aqui, ela precisa, para esse indivíduo, 56 gramas de proteína e ele recebe 78 gramas. E todos os aminoácidos ultrapassam com muita segurança o que a pessoa precisa. Então a gente vê claramente que não existe nenhuma dificuldade de conseguir todos os aminoácidos numa dieta vegetariana, vegana, e mesmo essa dieta vegana, ela seja mais rica em cereais do que em feijões. Essa substituição é muito simples e é por isso que é muito difícil, quase impossível, encontrar um indivíduo em consultório com carência de proteínas.